Amigos queridos, iniciando o nosso Evangelho, convido a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, buscando estes Espíritos amigos para nos sustentar nesta manhã, trazendo aos corações a confiança, a esperança e o amparo que tanto necessitamos, Jesus. Que nossas reflexões possam nos auxiliar a compreender melhor tudo aquilo que o Evangelho vem nos ensinar. Hoje vamos ler o ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrata. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventuranças e de paz, sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, sem nenhuma certeza quanto ao porvir. Dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, torna-se qual criança, que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça do que seja vítima, o orgulho ou a vaidade ferido são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes. Colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções assume tudo o que o rodeia, o mal que o atinja, com o bem que toque aos outros, grande importância adquire aos teus olhos. Àquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim, os homens que ocupem as altas posições, como os monumentos, suba ele, porém, uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe, então, que grandes e pequenos estão confundidos, como formigas sobre o montículo da terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras e tantas canseiras se entregam para conquistar um lugar que tão pouco se elevará e que por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa
da fé na vida futura. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Jesus, envolva-nos nesta manhã, levando aos corações de nossos irmãos o estímulo, a fé, para que todos possam confiar no seu Evangelho. Envolvei os nossos irmãos que ora se encontram em dor, aqueles, Jesus, que estão sendo submetidos às provas tão difíceis, que na infinita misericórdia estejamos todos amparados pelo seu manto de luz e de amor. Que assim seja. Queridos irmãos, esse item do ponto de vista precisa estar bem situado, bem claro para todos nós, porque nós precisamos ver qual é o ponto de vista nosso em relação à vida futura, em relação à vida terrena. Quando o nosso pensamento se clareia em relação à vida futura, nós ampliamos a nossa fé e nós temos no nosso olhar uma fé enorme que vai ampliando as nossas esperanças de progresso. E sob este olhar é que nós precisamos entender que todos nós precisamos buscar um ponto de vista sob o qual estamos todos nós aqui na Terra, mas olhando para a vida eterna. É preciso que a gente saia dessa questão que estamos vivendo no mundo, porque somos do mundo. E todo aquele que coloca o seu pensamento na vida espiritual, ele amplia o seu olhar. E esse olhar, ele acaba sendo um olhar tão forte que nós nos encorajamos. E aí passamos a perceber que nós estamos aqui na Terra apenas por um período de tempo, de espaço, com oportunidades, e que nós teremos que vencer a nós mesmos diante de todas as tribulações, de todos os incidentes que passam a ocorrer no local onde encontramos, nos nossos lares, especialmente sob o olhar importante dos relacionamentos. E nós sabemos que a morte, ela não vai resolver a nossa situação, porque a morte, ela encerra, é uma porta que fecha, mas é uma porta que abre. E a porta que abre é um convite para a nossa libertação. Porque enquanto estamos no corpo, nós estamos exilados. Estamos ainda aprisionados, mas também precisamos buscar, nas palavras de Jesus, as bem-aventuranças, que parece para todos nós ser momentos de paz, mas as bem-aventuranças só serão compreendidas se o ponto de vista estiver voltado para a nossa imortalidade. Porque o que nos faz crer ou sermos bem-aventurados são todos aqueles que acreditam na reencarnação, na lei de amor e justiça, sem duvidar da vida futura. Porque nós estamos aqui não é para estar de passagem,
de descanso, de lazer. Nós estamos aqui para aprender, para redimir, para corrigir e para transformar. Toda a certeza nossa de um porvir melhor, de um dia melhor, ela está no que nós fizermos hoje. Porque hoje é a oportunidade que eu estou tendo de me reeducar, de relacionar com espíritos que pensam diferentes de mim. Então, nós precisamos entender esses grandes enganos, equívocos de toda sorte, que têm nos gerado uma ambição que não nos satisfaz. E muitas vezes não nos satisfaz, porque nós achamos que somos injustiçados, somos vítimas. Mas justamente essa vitimização, ou este olhar, é porque nós estamos fortalecidos pelo orgulho ou a vaidade. E quando o orgulho e a vaidade ferem, somos feridos, eles trazem grandes tormentos. E hoje nós estamos vendo que essas angústias vai trazendo para nós verdadeiras torturas de todo instante. Porque o homem, a humanidade está vivendo em aflição. Então, o mal que nos atinge, como bem que poderíamos agasalhar, tem importância primordial para o nosso ponto de vista. E aí nós tínhamos que perguntar numa reflexão bem íntima, o que eu quero para mim? Muitas vezes o nosso olhar é tão restrito, o que queremos. E às vezes planejamos uma casa, um trabalho, termos um carro, mas nunca planejamos mantermos um relacionamento com dignidade, mantermos a esperança em todos os momentos de dor. Então, nós temos que perceber que, ora, nós estamos vivendo de uma forma que confundimos o que é da terra e o que é do céu. E nós precisamos olhar para a humanidade como aquele homem que sobe o topo da montanha e lá de cima ele tem um outro olhar da dimensão. Então, os bens terrenos que muitas vezes ambicionamos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Porque os bens terrenos, eles são importantes enquanto estamos na Terra, mas é importante que a gente observe também o que estamos fazendo com estes bens terrenos. De que forma nós temos multiplicado e de que forma nós temos contribuído para o bem-estar do outro. É preciso que a gente compreenda que o nosso bem-estar não está no mundo, nas coisas terrenas. O homem procura o seu bem-estar, embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, ele cuida para estar aí melhor. Mas ninguém, muitas vezes, não observa os espinhos que estão dentro de nós. É importante que a gente saiba retirar esses espinhos da angústia, do ódio, que fere os corações. Aquele irmão nosso que tem um olhar diferente, que preocupa com a sua vida futura, não dá prioridade ao presente. Ele trabalha de uma tal forma que tudo o que ele faz visando o bem. Então, nós podemos ver que Deus não condena os gozos terrenos para ninguém. Condena o seu abuso. O abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. E é contra esses abusos que nós vamos ver que Jesus nos trouxe de uma forma tão clara
a sua afirmativa: meu reino não é deste mundo. Então, aquele que se identifica com a vida futura, ele tem um ponto de vista diferente. Ele tem um ponto de vista muito mais amplo. E é por isso que, quando chegou o Consolador ou o Espiritismo, qual que é a sua função? É dilatar o pensamento para novos horizontes. E esses horizontes não são os horizontes físicos, são os horizontes do espírito. Então, o Espiritismo vai nos mostrar que a vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Hoje estou encarnado, amanhã poderei estar desencarnado, mas eu não perco a minha individualidade, eu não perco a minha vontade de crescer, de expandir, porque todos nós somos filhos de Deus. Assim, queridos irmãos, nós precisamos entender que a base de toda a razão do espírito é a fraternidade, sermos fraternos, mas uma fraternidade universal. Enquanto a doutrina da criação da alma por ocasião do nascimento de cada corpo torna estranhos uns aos outros todos os seres. E essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável. Se apresenta desde o que se considera apenas um ponto, e esse conjunto, ao tempo do Cristo, os homens não teriam podido compreender, motivo porque ele reservou para outros tempos e fazê-lo conhecido pela força dessa doutrina de luz e de esperança que traz a imortalidade, a vida futura, a comunicabilidade. Isso tudo nos traz um ponto de vista diferente. Que Deus nos abençoe e que Jesus esteja com todos nós. Que assim seja. Pedimos nesta hora aos nossos benfeitores maiores para que eles possam nos amparar. Nesta hora do passe, que sintamos fortalecidos pela luz do seu amor. Senhor, dai-nos força e coragem, que sejamos amparados por tudo isso que o Senhor tem nos trazido. Deus nos abençoe, hoje, agora e sempre, que assim seja. O abraço amigo, queridos irmãos, do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Permaneçamos em paz, hoje, por todo sempre. Que assim seja.